Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Construa o gráfico das funções. Então a primeira função, y é igual a cosseno x sobre 3. E a segunda, y é igual a 2 mais 3 cosseno x sobre 2, tá? Então eu vou começar fazendo o quê? Eu vou desenhar para vocês a função y é igual a cosseno x. Na verdade, eu acho que se você chegou até aqui, você sabe como desenhar essa função cosseno x. Tá? Para fazer isso, eu vou utilizar o ciclo trigonométrico, só para analisar os valores de seno e cosseno. Lembrando que o cosseno a gente mede no eixo horizontal. Tá? Então, à medida que os ângulos forem sendo desenhados, essa medida que aparece aqui é o cosseno. Tá bom? Então, os ângulos em radianos aqui é o zero, aqui é o π sobre 2, aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2 e aqui coincide com o 2π. Ok? Então, o gráfico, como é que a gente faz? A gente faz um eixo y e um eixo x. Tá? O eixo x. No eixo y, tá? Estão os valores reais e o eixo x também os valores reais. Só que no eixo x, dos valores reais que estão no eixo x, a gente chama atenção para os valores em radianos. Então, se aqui é o 2π, aqui bem no meio é o π, e aqui no meio, entre o 0 e o π, tem o π sobre 2. E entre o π e o 2π, tem o 3π sobre 2, que são esses ângulos aqui, ó, tá? Eu vou desenhar só na primeira volta. A função, ela pode acontecer tanto para x negativo, para ângulos negativos, né, que gira nesse sentido anti-horário, ou melhor, horário, quanto para ângulos maior que 2π. Então, depois da primeira volta, você pode fazer mais uma volta e continuar medindo ângulos quantas vezes possível, tá? Então, os ângulos, eles são infinitos, tanto do menos infinito quanto do mais infinito. Mas para desenhar, a gente usa só aqui os ângulos da primeira volta. Tá? Outra coisa, os valores que o cosseno pode assumir vai ser o quê? Então, como o raio aqui é igual a 1, tá? A medida do raio é 1, então quando, por exemplo, o ângulo for 0, o cosseno vai ser o quê? Vai ser 1. Quando o ângulo for π, o cosseno vai ser o quê? O cosseno vai ser menos 1, que é essa medida daqui até aqui. Então, o valor máximo que o cosseno pode assumir é mais 1 e o valor mínimo que ele pode assumir é menos 1. Então, aqui no eixo y, eu já vou colocar o 1 e o menos 1, tá bom? E agora eu vou marcar os pontos, né, que, pelo menos desses 5 ângulos aqui, que é o 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e o 2π, eu vou marcar aqui e vou desenhar o gráfico de acordo com o meu conhecimento prévio. Então, é o seguinte, cosseno de 0 é 1. Então, cosseno de 0 é 1. Então, esse ponto aqui faz parte do gráfico. Tá? Então, aí vai aumentando o ângulo aqui, vai aumentando. Quando chega em π sobre 2, a medida aqui no eixo horizontal vai ser o quê? Vai ser 0, vai ser um pontinho aqui. Então, cosseno de π sobre 2, o y vai ser 0. Tá? Então, já tem esse ponto, esse ponto. Quando o ângulo for π, o cosseno vai ser essa medida aqui, né? Porque ele vai aumentando para cá, ó, vai aumentando para cá. Quando for π, vai ser o quê? Menos 1. Então, quando for π, o cosseno será menos 1. É esse ponto aqui. Tá? Então, o ângulo continua aumentando. Ó, o ângulo é tudo isso aqui, tá? Continua aumentando. Agora, o cosseno vai diminuindo. Ó. O cosseno vai diminuindo. Quando for 3π sobre 2, o cosseno vai ser de novo 0. Então, aqui, ó. Tá? E o ângulo está aqui, ó. Tá? O ângulo está aqui, ó. Continua aumentando. O cosseno agora continua aumentando. Tá? Então, quando o ângulo for 2π, o cosseno de 2π vai ser o quê? Vai ser 1 de novo, que é aqui, ó. É esse ponto, tá? Então, como eu já sei como é que é o gráfico do cosseno, eu só preciso de alguns pontos para me orientar, tá? Eu consigo desenhar o gráfico. E o gráfico é muito simples, qualquer um pode desenhar, é uma onda, tá? É uma onda. Ele se assemelha muito a uma onda. Tá? Uma onda que você faz numa corda. Você pega uma corda e faz uma vibração assim vertical e ela faz essa onda, ela vai fazendo essa onda. Esse é o desenho
do gráfico do seno e do cosseno. Na verdade, o cosseno ele começa daqui e termina em cima, aqui, né, na primeira volta. O seno ele começa aqui, aí ele termina aqui também na primeira volta. Tá? É só uma questão de aonde começa o gráfico. Então, esse aqui é o gráfico do cosseno de x, ok? Tá. Só que o gráfico que eu quero desenhar não é cosseno x, ele é um pouco mais complexo. Esse aqui até que nem tanto, é só cosseno x sobre 3, mas esse daqui é 2 mais 3 vezes cosseno, e não só cosseno de x, mas cosseno de x sobre 2. Então, eu vou reescrever essa função aqui, só que com letras. Ó. Por exemplo, o y vai ser igual a mais b vezes o cosseno de c vezes x. Tá? Então, são três constantes que a gente pode ter aqui. Daí você fala, mas aqui onde é que está o b? O b aqui é 1/3. Ó, o b é 1/3. Tá? É 1/3, isso aqui é a mesma coisa que 1/3 vezes cosseno x, tá vendo? Então, o b lá é 1/3. O a lá é 0, porque não aparece, então é 0 mais 1/3 vezes x, então o a é 0. E o c aqui é 1, tá? No caso aqui, o a é 2, o b é 3, e o c é o quê? É meio, né? Porque x sobre 2 é a mesma coisa que meio vezes x, então o c aqui é meio, tá? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque cada um desses valores aqui vai fazer alguma coisa com essa curva aqui, tá? Então, o primeiro deles é esse aqui, ó, o que está multiplicando o cosseno. Tá? O que está multiplicando o cosseno, ele faz isso aqui aumentar ou diminuir. Tá? Aumenta ou diminui. Então, como é 1/3, quer dizer que ele vai pegar essa amplitude que vai do -1 até o 1, diminuir para o -1/3 até 1/3. E a única coisa que está modificando isso aqui, ó. A única coisa que está modificando o cosseno x aqui é esse 1/3. Então, o gráfico desse aqui é bem simples fazer. Tá? Então, aqui está o x, aqui está o y, tá? O eixo y. Então, vamos dizer que aqui está o -1 e aqui está o 1, certo? Então, o cosseno, aqui estaria o 2π, aqui no meio o π, aqui o 3π sobre 2 e aqui o π sobre 2, ok? Eu não vou desenhar, não vou escrever porque vai ficar muito poluído. Então, normalmente, se fosse só cosseno x, ele viria aqui e faria isso aqui, né? Que nem esse aqui, tá? Ele viria aqui, desce aqui, vem aqui, sobe aqui. Mas como é 1/3 vezes isso, então a gente vai pegar esse 1 aqui e vai dividir em 3, e ele agora vai oscilar do -1/3 até o 1/3. Ele só diminui a amplitude, ele faz isso aqui, ó. Ele vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu fiz um pontilhado porque não sou tão bom assim em desenho, né? Se eu fosse um artista plástico, soubesse desenhar bem, eu faria aqui, ó, tá? Então, esse gráfico, ele oscila do quê? Do 1/3 até o -1/3. É claro que ele continua para cá, né? Como eu falei, ele vem para cá, continua e vai. E ele vem para cá. Então, no primeiro período, então, na primeira volta, é isso aqui, ó, tá? É isso aqui que acontece, tá? Então, ó, esse número que multiplica o cosseno x, ele faz a amplitude desse gráfico aumentar ou diminuir. Então, no exemplo B, o que multiplica o cosseno é o 3. Então, quer dizer que isso daqui vai aumentar, em vez do -1 até 1, ele vai seria do 3 até o -3. Entendeu? Ele vai aumentar a amplitude dessa curva. Ela vai ficar assim, ela vai ficar mais alongada para cima e para baixo, tá bom? Só que tem um outro detalhe. O que o a faz? Então, se a função fosse, por exemplo, assim, ó, y é igual a 2 mais cosseno x, tá? Se fosse isso aqui, então quer dizer que essa função cosseno x, ela iria subir 2 unidades. Então, todos os pontos aqui, eu vou somar 2. Então, 1 mais 2, ele vai para onde? Para o 2, para o 3. E o -1 mais 2, ele vai para o quê? Para o 0 e 1. Então, a função, ela vai fazer... o gráfico ele vai só subir 2 unidades para cima. E é o que está acontecendo com isso aqui. Tá? Então, esse primeiro aqui, ele desloca para cima ou para baixo. Então, se for mais 2, ele desloca 2 unidades, todos os pontos 2 unidades para cima. Se for -5, ele desloca todos os pontos 5 unidades para baixo. Ok? Bom, então, essa curva aqui, nesse caso aqui, ela vai subir 2 aqui, tá? Então, o centro da curva aqui, que é o 0,
Nessa daqui, o centro da curva vai ficar no 2. Então, eu já vou começar a desenhar esse gráfico aqui fazendo isso. Tá? Então, está aqui o eixo X, eu vou colocar aqui, ó, o eixo X. Tá? Aqui o eixo Y e aqui o eixo Y. Aí você fala, mas por que você colocou para baixo? Justamente porque esse 2 está deslocando do centro da onda, que estaria aqui, ó, ele está deslocando 2 para cima. Então, esse aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, né? Menos 1, menos 2, né? O que ele ficaria aqui, ele vai 2 unidades. Então, o 0 vai ser aqui, então ele vai fazer isso aqui, ó. A princípio, ele faria isso aqui, ó. Né? Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui o... Bom, não vou fazer ainda porque eu não expliquei. Tá? Mas já vou colocar aqui. Mas entenda, esse daqui, ó, tá? Essa curva que é o cosseno x, como tem um 2 aqui, ela vai ficar, o centro dela vai ficar aqui no 2. Ó. Então o centro desse gráfico aqui vai começar aqui no 2, ok? Tá? Bom, agora outra coisa. O B aqui, né? O B eu falei que é amplitude. Então aqui, como era 1/3, ele diminuiu a curva, a amplitude da curva, da onda, e ela está oscilando entre o menos 1/3 e 1/3. Como aqui é 3, então ela vai oscilar 3 unidades do centro para cima e 3 unidades do centro para baixo, tá? Ó, do centro. Aqui o centro é o 0. Então, aqui ficou 1/3 para cima e 1/3 para baixo, por causa desse 1/3 aqui. Aqui é o 0. Mas essa daqui, tá? Esse gráfico aqui, o centro está aqui no 2. Ó. Então vai ficar 3 unidades para cima do 2 e 3 unidades para baixo do 2, porque tem o 3 aqui. Ó. Tá? Então esse aqui é o 2, aqui é o 3, 4, 5. Aqui vai ser o 5. E aqui 2, 1, 0. E aqui o menos 1. Então eu já sei que esse gráfico ele vai fazer alguma coisa assim. Ó. Ele vai vir do 5, que é o máximo, até o menos 1, oscilando, e o meio dele vai ser o 2. O 2 porque aqui, né, deslocou 2 unidades para cima, e o 3 porque fez 3 unidades do centro. 3 para cima e 3 para baixo, ok? Tá. E o C, o que o C faz? Então, veja. O cosseno aqui, ó, dessa parábola, para desenhar essa parábola, o cosseno, eu fiz o cosseno de 0, cosseno de π sobre 2, cosseno de π, cosseno de 3π sobre 2 e o cosseno de 2π, para achar esses pontos, certo? Só que aqui é x, e aqui é o quê? É x sobre 2. Então, para eu conseguir, por exemplo, o cosseno de 2π, o x vai ter que ser o quê? Já que aqui está, já que o c é meio, né? Então, eu vou dobrar o valor do x para conseguir o 2x. Então, o x aqui, por exemplo, quando o x for 4π sobre 2, né? 4π sobre 2 vai ser o quê? Vai ser 2π. Então, para ter essa imagem aqui, tá? No lugar de 2π, na verdade, vai ser o 4π o x. Então, veja, o que isso está fazendo? Então, se aqui é o 2π, ó, aqui é o 4π, aqui no meio vai ser o 3π, e aqui vai ser o π. Se aqui fosse só x, então o gráfico seria assim, ó, vou fazer de leve, tá? Ela começa em cima, tá? Ela começa em cima, depois ela passa pelo 0, aí vai lá para baixo, passa pelo 0 e vai lá para cima de novo. Então, se aqui fosse x, ela seria assim, ó. Ela começa em cima, aqui ela passa no 0, aqui ela passa aqui embaixo, depois aqui ela passaria no 0 e aqui ela passaria aqui em cima de novo. Então ela seria assim. Ó. Vou fazer só pontilhadinho porque não é esse o gráfico aqui. Ó. Ela seria assim, ó, tá vendo? Então ela deslocou do meio dela, do 0, o meio dela foi para o 2. Tá? O meio dela está aqui na direção do 2. Tá? Ela foi 3 para cima e 3 para baixo por conta desse 3 aqui. Tá? E agora, como tem esse 2, então, em vez de ela fazer o gráfico entre o 0 e 2π, ela vai fazer o gráfico entre o 0 e o 4π. Então, esse daqui, ó, vai ser aqui. Esse vai ser aqui. Esse que seria aqui o do meio vai ser aqui, ó. Vai ser aqui. E esse
que seria aqui, vai ser o dobro, vai ser aqui, ó. Então, aqui também vai ser aqui, ó. Então, o gráfico vai ser assim, ó. Agora sim é o definitivo, né? É o gráfico dessa função. Ela vai ser assim, ó. Tá? Então, tá aqui, ó. Agora eu consegui desenhar melhor, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Agora, para conferir, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o 2π no lugar do x. Cosseno de 2π sobre 2, então 2π sobre 2 é π. Cosseno de π é menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Tá aqui, ó. Tá? Então, ele seria, se não tivesse esse 2, ele seria aqui, oscilando do 3, né? Ó, seria assim. Ficaria assim, né? Ia ficar assim, do 3 até o menos 3, só que subiu 2. E esticou aqui por conta desse 2 aqui, tá? Então, é isso que nós temos que raciocinar. Esse daqui, ele vai transladar a função aqui na vertical. Esse daqui vai mexer na amplitude, tá? E esse C vai mexer no período da função. Porque, olha, o período dessa função não é mais 2π. Veja, aqui o original, o cosseno x, ela variava do 0 até o 2π. Mas essa daqui, como está sobre 2, ela varia do 0 até o 4π. Então, ela aumentou o período da função. Tá bom? Olha, eu espero que vocês tenham entendido, mas se você tiver alguma dúvida, poste a sua dúvida nos comentários desse vídeo. Não adianta você falar que eu não explico direito e tal, porque pode ser até que eu não explique direito, não. Mas o que vai ajudar você a entender é você perguntar, é você tirar a sua dúvida. Então, poste a sua dúvida nos comentários que eu explico. Eu explico. Eu faço um vídeo adicional, eu escrevo ali na sua resposta, tá? Lembrando sempre o seguinte, se eu fizer um vídeo adicional, vai aparecer um izinho aqui no cantinho, ó, em que você clica ali e você vai ver os vídeos que ajudam a explicar melhor o que está acontecendo aqui, tá bom? Então é isso aí, por favor, dá um joinha no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, conheça nossas playlists, tá? E divulgue, compartilhe com os colegas, com os amigos, com as pessoas que estão estudando a mesma coisa que você, ou mesmo publique no seu Facebook. Você vai me fazer um grande favor, vai fazer um grande favor para o Brasil, ok? É isso aí e até a próxima.